Fala, fiel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai Corinthians pra geral aí. Já vou agradecendo as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Continue se inscrevendo no canal, continua deixando like, continua fortalecendo o negão aí, que eu sou muito grato. Geral pelo apoio. Fiel, como prometido no short, já aproveitando o gancho, vá acompanhando nossos shorts aí, direto vou estar postando shorts sobre Coringão, sobre escalação, sobre a diretoria, sobre tudo que envolve o Corinthians. Vou falar uma coisa pra vocês, hein? O Corinthians não é para amadores. Ser corintiano é ter a certeza que você não vai morrer de tédio. Você não vai morrer. Se é corintiano, você não vai morrer de tédio. Porque o Corinthians tem notícia todo dia, sendo boa ou ruim. Estourou uma ontem, como eu já joguei no short ontem. Quem viu, viu. Quem não viu, volta lá pra ver. Fiel, eu vou começar esse vídeo com uma frase dizendo assim: o sistema é foda. Uma frase que foi dita lá no filme do Bop. O sistema é foda. O tema desse vídeo é: quem são os nossos rivais? Vou contar uma história pra você rapidamente aí que você vai entender aonde eu quero chegar. Vem, Coringão, vai deixando o like aí. Eu fui ensinado e eu cresci, e as pessoas me ensinando que o nosso rival é o Palmeiras, né? Aquele time de verde lá da Barra Funda, com seu estádio se chama Sandy Júnior. Eu cresci aprendendo isso, que nossos rivais é o Palmeiras. Mas com o tempo da nossa vida, com o tempo da minha vida, eu fui aprendendo, eu fui percebendo outra coisa, né? Com o tempo da minha vida, indo pra jogo, vivendo o Corinthians, louco pelo Corinthians, amando o Corinthians e acompanhando tudo que é tipo de matéria do Corinthians, eu aprendi uma outra coisa. Que os nossos rivais não são aquele time de verde. Não são. Os nossos rivais é nós mesmos. Mas como assim você diz isso, negrão? Os nossos rivais é nós mesmos. Nossos rivais é a nossa diretoria. Os nossos rivais são as pessoas que presidiam o Corinthians, né? São as pessoas que já foram presidente do Corinthians. Os nossos rivais é o nosso conselho, é o nosso conselho deliberativo, o CORE. Mas por que está dizendo isso? Vamos lá. Se você tá em Nárnia, não veio pra Terra e não acompanha o Corinthians, eu vou falar uma coisa pra você. Ontem foi noticiado que o CORE, Conselho Deliberativo do Corinthians, encabeçado pelo senhor Romeu Tuma Júnior, marcou a data da votação do impeachment do presidente do Corinthians, Augusto Melo. E essa reunião e essa votação está marcada para o dia 28 de novembro, semana que vem. Mas qual o motivo? Vamos lá. Supostamente, diz os laudos, que o motivo é ainda o caso Vaidbet. Um caso que está sendo investigado pela polícia. Está nas mãos da polícia. E até agora não foi comprovado que ninguém com o seu CPF e nem o CNPJ do Corinthians e nem pessoas relacionadas ao Corinthians está envolvido com isso. Mas mesmo assim, o CORE, encabeçado pelo Romeu Tuma Júnior, decide
mandar a votação do impeachment. É interessante dizer que alguns momentos depois que o Augusto Melo disse que o Fred Luz ficaria no clube e não sairia. É tudo uma escada, vai vendo. São pessoas que pensam no Corinthians. O Cori pensa no Corinthians e pensa na torcida, né? O time tá lutando por uma vaga da Libertadores. Falta 4 jogos, a torcida tá focada, o time tá focado e os caras se dizem preocupados no Corinthians lançando isso. Agora eu vou contar outra coisa pra vocês, eu vou voltar lá no meio de 2007. No meio de 2007, a antiga chapa que presidia o Corinthians, né? Ela assume a presidência do Corinthians, encabeçada pelo senhor Andrei Sanches, depois do impeachment do Dualib. Não vou ser hipócrita aqui com vocês em falar que no começo eles não ajudaram. Sim, eles ajudaram. Eles ajudaram muito. No começo, a chapa foi muito boa para o Corinthians. Mas com o tempo, as dívidas aumentaram. Os títulos chegaram? Chegaram, certo? E os títulos servem e servia para enganar a torcida, para a torcida achar que tá tudo bem, porque estamos ganhando título. Mas as dívidas foram crescendo. As dívidas foram crescendo. No segundo mandato do senhor Andrei Sanches, a dívida foi de 400 mil a 1 milhão. Mais ou menos esse é o número, se eu não estiver enganado, né? E as dívidas só foram aumentando e eles não saíam do poder. Até quando? Na última eleição, o ano passado, o Augusto Melo levou. E assim, a antiga chapa perdeu a presidência. E depois dali, o Corinthians virou uma guerra. E depois dali, o Parque São Jorge, o Corinthians Clube, virou uma guerra. É interessante. É interessante. Mas por que interessante? Porque antes nada acontecia, não era guerra. Porque antes o Cori não vinha perguntar da Tausa, né? Alguém lembra da Tausa? O ano passado, do patrocínio da Tausa, que até agora não pagou a gente, né? É interessante que antes o Cori não veio perguntar da dívida com os jogadores, da dívida com os empresários, né? Não veio perguntar dos salários atrasados que o Corinthians estava devendo o ano passado. Não veio perguntar do direito de imagens dos jogadores que o Corinthians estava devendo o ano passado. Ninguém veio perguntar. E não tinha impeachment, não tinha nada. Certo? Foi só sair do comando que aí todo mundo liga pro Corinthians, que aí todo mundo tá preocupado, que aí todo mundo quer brigar, que aí todo mundo quer isso. Pô, pelo amor de Deus. Vou falar uma coisa pra vocês. A minha torcida aqui não é pra Augusto Melo, nem pra Tuma, nem pra Andrés, nem pra ninguém. A minha torcida é pro Corinthians. Eu amo o Corinthians, eu acompanho o Corinthians. Certo? O Augusto Melo assumiu o Corinthians devia mais de 11 meses de salário, de direito de imagem. O Augusto Melo, junto com o Fred Luz e com o seu diretor financeiro, ele arrumou o salário. O Corinthians hoje não deve salário nenhum a jogador. O Corinthians hoje não deve direito de imagem nenhum a atuais jogadores do elenco. Todos os jogadores estão recebendo em dia.
O Augusto Melo, ele nos valorizou financeiramente, com patrocínio melhores e com o fechamento do direito de transmissão de 2025 a 2027, fechando com a Liga Forte União e juntamente com a Record. Se tornando o clube que mais ganha, que melhor ganha em patrocínio e melhor ganha em direito de transmissão. Isso Augusto Melo fez. O Augusto Melo errou algumas coisas? Errou, meu. Errou. Ele não bateu de frente com a antiga gestão. Ele não mostrou os podres da antiga gestão. Não sei se foi por medo, não sei. Não sei se foi por conchavo. Não sei. Mas não importa. O importante é que nesse momento não tem que ter impeachment. Porque ainda não foi comprovado nada. Não precisa de impeachment. O time não pode viver isso. O time está em um momento decisivo do Campeonato Brasileiro. A gente sofreu o ano inteiro. Com risco de rebaixamento. Com desclassificações em campeonato. E hoje a gente está respirando um pouco melhor. A gente está lutando por uma vaga na Libertadores. A gente está focado, a torcida está junto com os atletas. E vocês me lançam impeachment. Essa altura do campeonato. Ah, me ajuda a te ajudar, turma. Me ajuda a te ajudar, Core. É importante dizer aqui que todas as torcidas organizadas do Corinthians já lançaram sua nota sendo contra o impeachment. E dia 28, de frente ao Parque São Jorge, na Rua São Jorge 777, a torcida vai estar em peso contra o impeachment do Augusto Melo. Eu volto a dizer, eu não sou Augusto Melo, eu sou Corinthians. Eu tô do lado para quem faz bem pro Corinthians. E essas pessoas que estão pedindo impeachment não faz bem pro Corinthians. Essas pessoas estão pensando em cadeira. Estão pensando em cargo. Porque antes não tinha nada disso. E agora tem. Por que será? Por que será? Gente, Corinthians é assim. Corinthians não é para amadores. Corinthians é time grande. Todo dia tem notícia. E esses são nossos rivais. Os nossos. As pessoas que estão no core. Esses são os nossos rivais. Essas pessoas. Garanto para vocês que se o Corinthians tivesse um outro tipo de gestão, uma gestão que pensasse no clube, uma gestão que amasse o Corinthians como a gente ama, o Corinthians seria a maior potência do mundo. Porque o Corinthians, ele é o clube que mais gera dinheiro. Porque ele enche estádio. Porque todo mundo quer patrociná-lo. Porque todo mundo quer ter um comercial em um jogo do Corinthians transmitido por qualquer TV. Porque a torcida do Corinthians, ela é uma torcida que engaja o clube. E tudo que tem o nome envolvido Corinthians, sobe.
E esses caras que na verdade eram responsáveis, tinham que ser responsáveis para cuidar do Corinthians, esses caras não pensam no Corinthians. Esses caras nos odeiam. Essa é a real. Gente, desculpa pelo vídeo grande, mas foi um vídeo trazendo a situação do Corinthians hoje. Eu acho que eu volto domingo, depois do jogo Corinthians e Vasco. Se não tiver outras notícias de última hora até lá. Como eu te falei, corintiano não morre de tédio, né? Mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai Corinthians pra girar o show. Vem com o Negão.